Obrigado, Haroldo. Então, o véu é removido, o véu da cegueira espiritual é removido quando a pessoa se converte a Cristo. Véu para ter a compreensão, né, do Evangelho, a compreensão da palavra de Deus e também, especialmente, do Antigo Testamento, que era o grande problema para o povo judeu. Que eles liam, tinham um verdadeiro zelo pela lei, pelo Antigo Pacto, inclusive tinham muito da Escritura memorizada, não, mas ao ponto, queridos, que lá no próprio Evangelho nós vemos que Jesus confrontando aos doutores da lei, os caras que realmente sabiam, os únicos que verdadeiramente sabiam, a esses, Jesus falou com eles o seguinte: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Imagina só o impacto dessa declaração de Jesus para os doutores da lei. Imagina só. Então, o problema deles é o véu da cegueira espiritual que está colocado no coração deles até o dia de hoje. E a razão disso, nós já também vimos através da referência no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que diz que Jesus, ele é o espírito da profecia. Cristo é o espírito da profecia. O que quer dizer isso? Que ele é que dá sentido. Ele é que dá sentido à palavra de Deus. Porque ele é a própria palavra de Deus. Então, ele é a vida da palavra. Ele é a própria vida da palavra. Então, é importante entender isso, porque essa referência que diz Apocalipse 19, versículo 10. Portanto, queridos, para poder conhecer a Cristo, temos que conhecer primeiramente a Cristo para poder compreender o conteúdo do Antigo Testamento, segundo Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 16. Ok? Lá no versículo 3, nos fala que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e perseguiram a sua própria justiça. Daí também mencionamos essa obediência literal, essa obediência por obras, através de várias coisas que mencionei para vocês na semana passada, né? Que é o uso das filactérias nos braços, que são essas tiras de couro, né? Em volta no braço. A kippá, que é o chapeuzinho esse pequenininho dos judeus, né? Também essa oração mecida que eles fazem frente ao muro dos lamentos. Então, tudo isso eles tomam de forma muito literal a prática e a obediência dos mandamentos de Deus. E destacamos também que na Bíblia existem muitas figuras ou formas literárias. Mencionei algumas para vocês, que é importantíssimo saber que isto é assim, entende? Porque muitas vezes a pessoa entra num debate, dizer que a escritura é literal, não, é que ela é alegórica, não que é figura, não que é aquilo, que é aquilo. Não, são todas estas coisas. O assunto é saber em que parte da escritura corresponde a alguma dessas formas literárias que eu vou mencionar aqui, que já foi mencionado a semana passada. São as analogias, parábolas, alegorias, figuras, poesia, simbolismo, literalismo, e eu mencionei que, inclusive, tem teatro na Bíblia. Que é o livro de Apocalipse, é uma obra grega, de teatro grega, na verdade. Lá no versículo 4, não, diz que porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Nós aí mencionamos os três propósitos da lei, sendo que o principal dos três é que a lei nos leva até Cristo. Não? E aí mencionamos os três propósitos. Busquei uma referência também em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 18, que diz, onde Jesus diz que não devemos pensar que ele veio para revogar a lei, senão que ele veio para cumprir a lei. Sendo assim, a lei, para aqueles que estamos em Cristo, ela termina, mas elas seguem sendo uma referência e testemunha
desse novo pacto no qual nós estamos. A lei, ela segue sendo uma referência e testemunha dada pelo próprio Deus de que estamos em Cristo hoje. Por isso, ademais, temos que lembrar que a lei, com respeito às pessoas que estão nas trevas, ela segue cumprindo o seu propósito, não? Porque a lei, ela segue vigente, porque aquele que não está na graça, ele está debaixo da lei. E as pessoas que estão nas trevas sem Cristo, eles estão debaixo da lei de Deus. Que isso tem implicações sumamente sérias, porque o que está debaixo da lei está condenado. E eu vou usar palavras mais fortes, logicamente, palavras bíblicas, inteiramente bíblicas. Aquele que está debaixo da lei está condenado. Ele é inimigo de Cristo, é inimigo de Deus. A Bíblia diz que ele está baixo maldição, o que está na lei. Então, a coisa é séria, é muito séria. Também, lá no versículo 5, citamos aqui uma referência que é dada pelo apóstolo, que sai lá em Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Não, aí estão as palavras de Deus através de Moisés. As palavras de Deus dadas através de Moisés para o povo de Israel. O homem que pratica a justiça pela lei, diz o texto, viverá por ela. É sumamente importante você lembrar que essas palavras foram ditas por Moisés ao povo de Israel. Aquele homem que pratica justiça pela lei, olha bem, justiça pela lei, viverá por ela. E mencionamos também que lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 21, nos adverte que se a lei pudesse dar vida, a justiça, nesse caso, viria pela lei. Se a lei pudesse dar vida, então a justiça de Deus viria por meio da lei. Um momentinho, por favor. Mas sabemos que não é assim. O qual também nos levou a Romanos capítulo 3, versículo 20, no que diz que pela lei do Antigo Testamento ninguém seria justificado para com Deus. Pela lei ninguém seria justificado para com Deus. Romanos 3, 20. E também em Gálatas 3, 11, nos afirma aquela famosa frase, né? Que o justo pela fé viverá. Não pela lei. O justo viverá pela fé, não pela lei. Portanto, queridos, é necessário, então, neste caso, que este versículo 5, que é um pronunciamento de um texto do Antigo Testamento, ele seja entendido como uma hipótese, como já foi mencionado na semana passada. É uma situação hipotética. É como se Deus estivesse dizendo, ok, gente, qualquer um de vocês, povo meu de Israel, qualquer um de vocês que consegue praticar todos os mandamentos da lei, o que consegue fazer isso, para mim está justificado. É Deus como se Deus estivesse dizendo, ok, pode tentar, mas tem que praticar todos os mandamentos da lei. Aquele homem que consegue isso, para mim, é um homem perfeito, disse Deus. Mas nós sabemos que isso nunca jamais aconteceu. Porque o único que cumpriu toda a lei na perfeição, o único teve que vir do céu, porque na terra não tinha ninguém que podia fazer isso. Entende? Então, é importante a gente entender as implicações disso. Portanto, queridos, entendamos isso claramente. É uma situação hipotética, porque se fosse tomado literalmente, se fosse possível isso, seria uma contradição total com tudo aquilo que temos falado até agora. No próprio texto bíblico, seria uma contradição. Então, é necessário que se entenda desta forma, ok? Também vemos lá no versículo 6 ao versículo 8, que diz, vou ler o texto, que diz o seguinte:
Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Quando refere ao abismo, está falando Hades, onde Cristo esteve quando morreu. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Quem fará isso? Esse texto eu resumi da seguinte forma, para uma compreensão mais simples para vocês. Então, a justiça que vem pela fé diz o seguinte: a obra completa foi feita por meio de Cristo, descendo do céu até a terra, se encarnando, morrendo na cruz, indo até o Hades, que podemos chamar o Hades da sala de espera do inferno, né? Daí Jesus foi ressuscitado e, voltando à vida com o corpo glorificado, nós fomos justificados pela fé como consequência disso. Isso, o que o texto está dizendo é que ninguém precisa subir lá no céu para poder fazer baixar Jesus até a gente. Ninguém precisa ir lá no Hades buscar a Jesus para poder chegar até aqui, para poder justificar a gente. Nesse sentido é que a obra foi completa dele, né? Então, assim, toda tentativa, o que o texto está também insinuando, queridos, é que toda tentativa humana de justificação diante de Deus é uma negação total da obra de Cristo. Toda tentativa humana de justificação para com Deus é uma negação da própria obra de Cristo Jesus, ok? E no verso 8, diz: porque na tua boca e no teu coração está a palavra de fé que pregamos. Na tua boca e no teu coração. Aí está mostrando o contraste, que você não precisa subir no céu para baixar Cristo, nem precisa ir lá no inferno para poder levantar Cristo. Diz: porque a palavra de fé que pregamos está na tua boca e está no teu coração. O que quer dizer? A palavra veio até você. Você não precisa ir atrás dela. Ela veio até você. Ok? Então, com isso, está dizendo que a palavra revelada, como já temos ensinado, uma vez crida pela fé, essa palavra revelada, então vem a possibilidade da homologação, que aqui está fazendo referência, que a palavra está perto na tua boca e no coração, que quer dizer, está prontinha para você homologar, que quer dizer é crer no teu coração aquilo e depois expressar através da sua boca aquela verdade. Do versículo 9 ao versículo 10 é a continuação praticamente do mesmo ponto que acabamos de falar, ok? Que se com a tua boca confessares e com o teu coração você crê, que quer dizer, em outras palavras, se com o coração você homologa, né? Espero que todos se lembrem o que é homologar. Homologar, repito, é dizer o mesmo que Deus. Ok? Então, se você homologar com seu coração e, consequentemente, você homologa com seus lábios, então será salvo. Mas para que possa ser homologado a qualquer coisa, tem necessariamente que ter a intervenção da fé como dom de Deus, concedida através da revelação do toque sobrenatural do Espírito na sua vida por meio daquela palavra revelada. Então, não se trata de simplesmente homologar da boca para fora, não se trata simplesmente de pronunciar as palavras mágicas, como muita gente ainda, por não compreender isso, crê que basta falar a coisa como se fossem as palavras mágicas e a coisa vai acontecer. Gente, muito cuidado com isso. Isso é literalismo. Isso é literalismo. E isso não é assim, ok? Eu chamo a atenção de vocês, eu creio que eu vou mencionar isso muitas vezes, para que estejamos atentos com respeito a isso. A coisa é profunda, não é uma coisa simplesmente falada da boca para fora. Ok, vamos entrar agora dentro do texto que nos corresponde para hoje, né? Que está em Romanos capítulo 10,
Do versículo 11 ao versículo 21. Eu vou daí, nesse texto, eu vou precisar da ajuda de alguns de vocês na leitura de alguns versículos. A ver aqui. Do versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Lá no versículo 11 e 12, os dois primeiros textos, parte dizendo, todo aquele que nele crê. Logicamente, quando diz todo aquele que nele crê, este crer necessariamente está falando da fé como dom de Deus. Porque, queridos, o que está aqui em jogo é o tema da salvação, ok? É o tema da salvação. Então, a fé, ela vem como dom de Deus necessariamente para que seja uma fé como um recurso espiritual dado por Deus para que a salvação seja levada a cabo na vida da pessoa. Todo aquele que nele crê, pela lógica aqui também vemos que no versículo seguinte, no versículo 12, isto quer dizer que a qualquer pessoa a salvação ela só acontecerá nos mesmos termos. E quando faz referência a qualquer pessoa aqui, quando diz que não há distinção, outra vez volta àquela mesma tecla que Paulo toca muitas vezes. Não há diferença, não há acepção de pessoas, tanto judeus e gregos, judeus e gentios. Queridos, isso precisa ficar gravado na nossa cabeça. Por quê? Porque existem muitas interpretações doutrinais erradas com respeito ao trato de Deus com o povo de Israel. Ok? E o que o texto está dizendo que não há diferença, que quer dizer tanto judeu como gentios, que quer dizer qualquer outro tipo de povo, eles são salvos pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, nos mesmos termos da justificação pela fé. Não existe privilégios, não existe vantagem em nenhum caso, muito menos no povo judeu, ok? É sumamente importante você não perder de vista esta afirmação, porque ela é repetida muitas vezes no livro de Romanos, ok?
E vai ser, eu creio que interessante, voltar a ler algumas referências que já vimos lá atrás. Eu vou pedir a ajuda de alguém para ler para mim aí. Alguém pode ler aí em Romanos 3, versículo 22, e depois versículo 29 e 30. Romanos 3, do versículo 22, depois o versículo 29 e 30, que é uma referência a isto que eu acabo de mencionar para vocês. Quem pode ler para mim isso? Ok, Romanos Li. Ali vai ler, ok? 3:22. E depois 29 e 30. Tá. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Tá, e depois é o 23, né? Depois 29 22, e 30. depois o 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Li, parece... Visto que existem um só Deus, Li, está vendo, tá certo? Oi, tá vendo corte na sua fala. Não sei se é o problema da internet. Pode é a repetir? internet. Posso? Claro. Deus é Deus dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Bom, eu creio que vocês entendem que quando fala dos circuncisos, está falando do povo judeu. E quando fala dos incircuncisos, está falando de todo o povo, de toda pessoa que não é israelita, ok? Não é judeu, tá bom? Devemos lembrar que para crer, queridos, para que possamos crer com a fé de Deus, é necessário que o Espírito Santo, ele fale conosco. Precisamos que o Espírito revele a nós, para que possamos crer, que revele a palavra de Deus em nós, para que a fé, o nosso crer, realmente proceda de Deus, que seja resultado e fruto de uma intervenção e de um recurso espiritual dado por Deus, juntamente com a palavra revelada, ok? Então, uma condicionante importante. Me desculpa ter que repetir tantas vezes isso. Eu repito muitas vezes coisas, querido, que eu estou consciente que a maioria dos cristãos, eles ignoram, ou que estão crendo uma prática insuficiente ou na prática errada com respeito a esses princípios, ok? Por isso, de repente, alguns de vocês vão escutar eu repetindo coisas que você já sabe. Mas lembre-se, é muito importante repetir coisas que estão hoje, são cridas, coisas diferentes, que praticamente são vícios que vêm sendo arrastados durante gerações no meio do povo cristão evangélico. Então, eu repito isso, que é importante que o Espírito Santo, para que possamos crer de verdade, Deus precisa falar conosco, precisa nos revelar para que possamos crer e para que esse crer nosso seja o resultado, ou que seja, e que isso possa ter procedido de Deus, que seja uma intervenção de Deus em nós, ok? É uma condicionante para que vejamos o fruto e o resultado dessa intervenção. Aqui também disse no versículo 11 que todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. É interessante que essa referência nós podemos buscar no mesmo um capítulo anterior, capítulo 9, no versículo 33. Porque diz praticamente a mesma coisa. No capítulo 9, versículo 33, que diz: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Nós sabemos quem é essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo, não é? Estamos falando de Cristo. E aquele que nela crê, nessa rocha, não será confundido.
A palavra grega aí, depois eu vou escrever aqui no chat, a palavra grega aqui é kataiskino. Kataiskino. Me disse envergonhado. Em minha tradução. Na minha versão também está envergonhado. Não se preocupe, vocês vão entender. Vai sair, um momento. Não será confundido. E a palavra é kataiskino. Kataiskino, que é uma palavra grega que tem 3 acepções. Aqui vocês vão entender por que sai envergonhado na sua Bíblia. Tem 3 acepções a palavra kataiskino, que são envergonhado, desgraçado e confundido. São as 3 acepções da palavra kataiskino, a palavra grega. Por isso, em algumas traduções bíblicas, sai envergonhado, em outras sai confundido. Ok? Mas a palavra está dizendo a mesma coisa. Agora, vocês vão entender por que tem esse significado, tem essas 3 acepções da palavra kataiskino aqui. Ok? E quando fala que não será confundido, ou não será envergonhado, não será desgraçado, está fazendo referência, queridos, àquele dia final, onde todo ser humano será confrontado com Cristo na sua vinda. Ok? E isto quer dizer, quando não será confundido, que quer dizer que ele está garantido, que essa pessoa está segura. Isso é o que quer dizer que ele não será confundido. Ele está garantido, ele está seguro. Foi o mesmo que também nos falou o apóstolo João. Para os que estão acompanhando o estudo em 1 de João, João lá na sua epístola, ele mencionou pelo menos em 2 ocasiões isto de estar envergonhado, ou de estar confundido, ok? E talvez seria bom a gente ler esta referência, para que você entenda que João também está falando a mesma coisa com respeito a isso. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Pedro, você pode ler para a gente, por favor? Onde é que está o Pedro? Está aí? Ah, está aqui. 1 João, capítulo 2, 28, Pedro. Depois você lê para a gente 1 João 4, 17. 1 João 2, 28. Depois 4, 17. Os 2 textos fazendo referência a isto que acabamos de dizer aqui. Ô Paulo, deixa eu só te fazer uma pergunta, que a nossa conexão caiu. Essa palavra grega kataiskino, que é confundido, que está lá em Romanos 9:33, é a mesma que está aqui em Romanos 10:11? Não sei se você chegou a comentar que a nossa conexão caiu. Sim, não comentei isso, mas é a mesma palavra. Confundido é a mesma palavra. Ah, tá. Obrigada. 1 João 2, 28. 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha bem, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Mas, curiosamente, algumas Bíblias de você vai dizer que não saiamos envergonhados. Não saiamos envergonhados dele na sua vinda. Ok? Porque está dizendo, temos que entender que essa palavra, ela se refere a essas 3 acepções. E o 4:17, por favor, Pedro. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual somos nós no mundo. Pedro, saiu cortada a tua fala. Pode repetir, por favor? Claro. Acho que nossa internet está meio ruim. Nisto é o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Você leu o 4:17? Isso, Paulo. 1 João 4:17? Sim. Você leu? Esse que leu Pode agora? ler, Paulo? Isso. Acho que está cortando a nossa conexão. Se outra pessoa puder ler. Pedro, eu vou pedir aqui a outra bem pessoa para ler, tá bom? Marcos, como é que está a sua internet?
Tá bem, Paulo. Você pode ler para a gente de novo também, o mesmo texto que o Pedro leu, 1 João 2:28, depois 4:17. Tá bom, Paulo. Diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E o Marcos, 4:17. 1 João 2:28. Ah, desculpa, Paulo. Eu li entendi 18. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E 4:17 agora. 4:17. Diz o seguinte: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. O texto aponta exatamente no que Paulo está dizendo aqui, ok? Aquele que crê nele não será confundido. Vamos avançar. No versículo 13 e 14, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, presta atenção nessa frase. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não podemos ser simplistas na compreensão de uma frase como esta. Porque qualquer um poderia tirar o texto fora de contexto e dizer, estou invocando o nome de Cristo, mas já sou salvo? Não, não é não. Tem que ser entendido no contexto o que está dizendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui nos fala de invocar o nome do Senhor, é como clamar a Cristo para a nossa salvação. Em outras palavras, está falando de alguém que está nas trevas, que vai clamar o nome de Cristo para a sua salvação. Mas para poder clamar, para poder invocar o nome de Cristo para a salvação, essa pessoa primeiro tem que crer. A pessoa ela não vai reagir clamando se primeiramente ela não teve uma experiência de fé, uma experiência de realmente crer. E logicamente que para crer existe outra condição. Olha bem, para invocar ela precisa crer, mas ela não pode crer se primeiramente ela não ouvir. Olha bem, ela tem que ouvir, e esse ouvir, você e eu já temos falado sobre isso. Ouvir é revelação, queridos. Revelação, ok? Ainda a gente vai repetir essa coisa do ouvir ainda, ok? Mas aqui a pessoa precisa receber revelação, ouvir. E disse, como ouvirão sem pregação? Está entendendo a sequência, querido? Primeiramente, se a pessoa ela não recebe revelação do Evangelho, porque estamos aqui falando do Evangelho. Se ela não recebe revelação, ela não recebe o recurso da fé, que vem do Espírito. Ela precisa daquele recurso da fé que vem do Espírito para poder responder a Deus enquanto aquela revelação que ela recebeu. Então, ela vai responder fazendo o quê? Invocando ao Senhor. A resposta dela pela fé é invocar ao Senhor para a sua salvação. Esta é a sequência do que a palavra aqui nos está ensinando. Agora, quando dizemos de como ouvirão sem pregação, sem que tenha alguém que pregue. Queridos, aqui é onde eu me preocupo. Quando falamos disso, como ouvirão se não tem quem pregue?
aqui entra, honestamente, a minha preocupação. Porque me surge a pergunta, pregar o quê? Porque aqui estamos falando de salvação. Estamos falando de invocar ao Senhor e receber revelação para salvação. Então, pregar o quê? Quando eu faço essa pergunta, logicamente ela é retórica. Ok? Mas, ao mesmo tempo, queridos, a ideia é... Eu não posso deixar de pensar, a quantidade de gente que anda pregando por aí. Eu não posso deixar de pensar em todas as vezes que eu tive que estar ouvindo pregações de gente que não tem ideia do que estão falando. Prega qualquer coisa menos evangelho. Eu não posso deixar de pensar em quantas vezes, no passado, eu via jovens se reunindo, saindo das suas congregações para ir pregar na rua, dizendo, vamos pregar o evangelho. Chega lá, falava de qualquer coisa, menos do evangelho. Falar de Bíblia não é pregar o evangelho. Olha bem o que eu estou falando. Falar de Bíblia não é falar do evangelho. Dar testemunho da sua conversão não é pregar o evangelho também, não. Então, quando falamos do evangelho, por um lado, estamos falando de algo simples, mas de uma profundidade, de um alcance, queridos, que necessariamente tem que haver compreensão suficiente do conteúdo da mensagem do evangelho para poder dizer legitimamente que saímos para pregar o evangelho. Por isso, repito, tem muita gente pregando aí e qualquer tipo de pregação eles chamam de pregação do evangelho. Até os caras que usam na televisão para pedir dinheiro aqui, nessas igrejas aí, esses falsos profetas, eles falam que estão pregando o evangelho. Um desses profetas falsos que anda por aí, que o único que faz é pedir dinheiro para o povo, quando ele é criticado, anda me estão perseguindo por causa do evangelho. Nunca vi esse cara pregando o evangelho. Nunca escutei ele falando nada sobre o evangelho. Bom, as poucas vezes que eu tenho ouvido ele falar alguma coisa, né? Porque é uma perda de tempo, completamente. Então, o problema é grave. Quando falamos, como ouvirão, como receberão revelação se não há quem pregue? Queridos, este é hoje um tremendo déficit na maioria das igrejas que se consideram cristãs. Pessoas que realmente pregam o evangelho. Daí minha insistência e teimosia, talvez vocês já perceberam isso, a minha insistência e teimosia com muitos de vocês de estabelecer que a congregação ela precisa criar um núcleo de pessoas formadas com suficiente formação na palavra de Deus, suficiente formação no entendimento, mas especialmente suficiente formação nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Para que tenha o mínimo, o que nós chamaríamos o mínimo operacional, para poder dizer, estou compartilhando o evangelho. É bem importante, ok? Então, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para um pouquinho, vou parar aqui um pouquinho. Eu quero aproveitar para dizer isso para vocês, que como ministério, nós somos inteiramente comprometidos com a obra missionária. Somos uma igreja, um ministério fortemente comprometido com missões. Por mais incrível que pareça, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei como missionário. Porque a maior parte da minha vida cristã eu vivi fora do Brasil. E vim para o Brasil como missionário do ministério nosso. Entende? E se não tivesse vindo, logicamente, eu acho que essa reunião nossa não estaríamos tendo. Então, assim por diante, queridos, nós precisamos, e eu quero animar e desafiar a cada um de vocês, especialmente nossa congregação, aqui, seja Uberlândia, seja São Paulo, Araraquara, queridos,
a que haja suficiente fome, haja suficiente disposição, que haja suficiente ânimo, suficiente fome e sede do conhecimento do Evangelho, porque estamos falando de vida ou morte, estamos falando da coisa mais importante que existe na face da Terra. Porque não existe, o ser humano jamais vai experimentar o mais importante em toda a sua existência. Mais importante que é o encontro pessoal com Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador. Nada é mais importante que isso na vida de um ser humano, porque aqui estamos falando do destino eterno, queridos, que está definido, que é para um lado ou por outro. É para um lado ou por outro. Então, estamos falando da eternidade, o destino eterno, seu, meu e de todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Estamos aqui no Brasil, mas que como já confidenciei com alguns de vocês, mas já estou com o meu olho lá na Europa, já, pensando em quando vai chegar o tempo. Aí, temos que aproveitar o Nathaniel que está lá, né? E, ao mesmo tempo, eu estou pensando nos irmãos lá no Chile, estou pensando no trabalho que precisa seguir sendo estendido na Colômbia. Temos um trabalho pequeno, bem modesto, iniciado na Argentina, que também precisa ser reforçado esse trabalho. E, querido, como se diz, onde os campos estão brancos, nós estamos caindo lá, nós estamos chegando. Esse é o ponto. Onde Deus está mandando, onde o Espírito começa a direcionar nossas vidas e a falar do tempo correto, para lá estamos indo. Ok? Isso não existe limite, o céu é o limite. Ok? Para mim, não é uma questão nem sequer de desafio. Para mim, é uma questão, é um trabalho praticamente que, quando chega o momento, estão as pessoas para fazer, o trabalho vai ser feito, sim ou sim. Não tem nada que nos pode parar nisso, nada nos pode deter. Nada nos pode impedir isso. Porque a igreja é impossível de deter a igreja, é impossível de parar a igreja, queridos. Ok? Então, em algum momento, no processo nosso como igreja, vamos estar falando muito sobre missões, como um tema à parte. Tudo que implica as missões. Falar também de tudo aquilo que nós somos, da nossa identidade e para onde estamos indo. Tudo isso já está definido, por se acaso. Vamos no versículo 15. E aqui parece um texto muito conhecido, não? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Escrito aonde? Está escrito em Isaías 52, do versículo 7 e 8. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É interessante que a palavra, essa frase, anunciam coisas boas, a palavra que aparece em grego, substituindo esta frase, anunciam coisas boas, a palavra é euangelizo, que vem de euangelion, que é a palavra grega para evangelho. Evangelho. Então, não somente a expressão falar de coisas boas, em realidade, a tradução correta aí, na sua Bíblia, deveria ser, e com certeza vários de vocês têm a tradução correta, que diz, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Porque as boas novas é o sentido da palavra evangelho, ou boas notícias, ok? Boas novas ou boas notícias, que é a explicação da palavra evangelho. Então, se pudéssemos parafrasear esta frase, teria que ser: conformosos são os pés daqueles que evangelizam. Esse é o sentido original do texto. Conformosos são os pés daqueles que evangelizam. Ok? E nesse texto aqui, porque Paulo aqui ele está citando Isaías 52, olha bem, Isaías 52, do versículo 7 e 8.
Porque existe um contexto histórico aqui nesse texto de Isaías. E Paulo foi buscar esse texto lá atrás, 700 anos antes de Cristo, com o profeta Isaías. E eu quero explicar uma coisa para vocês. Por que que Paulo foi buscar esse texto lá atrás, em Isaías 52, 7 e 8? Primeiramente, para que vocês entendam o que Paulo está usando esse texto aqui, que é um texto do Antigo Testamento. Esse texto ele tem um contexto histórico. Em outras palavras, aqui Isaías, o profeta, ele está falando de um acontecimento histórico, uma situação dada no meio do povo de Israel, dentre essas guerras que teve. E Paulo está utilizando esta frase aqui de uma forma, trasladando ela para os nossos dias, aplicando essa frase no sentido da pregação do Evangelho. Por exemplo, o que aconteceu ali? O povo de Israel estava em guerra com a Síria, o reino da Síria. E, claro, perderam a guerra. Foram levados cativos muitos israelitas nessa guerra. Então, o que aconteceu é que, com o passar do tempo, quando chegou o tempo da libertação do povo de Israel, que foi levado cativo aí, o povo foi considerado o povo exiliado, o povo de Israel, em Assíria. Quando chegou o tempo, foram selecionados alguns mensageiros, olha bem, mensageiros para ir à Síria e para avisar para os israelitas que estavam lá, exiliados, que o tempo da libertação deles estava chegando. Então, esses mensageiros, eles foram para dar as boas notícias, foram para dar as boas novas aos exiliados de Israel que estavam na Síria. Estamos falando de 700 anos antes de Cristo. Isso. Então, foi um fato histórico que aconteceu, e aí o profeta Isaías, ele cita isso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Fazendo referência a esses mensageiros da época. Ok? Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, olha bem, Paulo não está utilizando esse texto tirado lá do Antigo Testamento por se acaso. Ok? Prestem atenção nisso. Sabemos que, ao mesmo tempo que que isto é um fato histórico, mas, ao mesmo tempo, é uma profecia sobre a vinda de Cristo, que ia morrer na cruz e, consequentemente, haveria a pregação do Evangelho como consequência da vinda de Cristo. E isso até a segunda vinda de Cristo. O Evangelho estaria sendo pregado. Portanto, Paulo está usando um texto da Bíblia que é um fato histórico, é um acontecimento histórico, mas, ao mesmo tempo, tem uma projeção profética aplicada na pregação do Evangelho, uma vez que Cristo veio a este mundo. Depois, com paciência, você lê o texto aí de Isaías, você vai ver que aparecem esses dois elementos, o fato histórico e a projeção profética daquele fato. Porque, em realidade, Isaías foi o profeta mais messiânico de todo o Antigo Testamento, o profeta Isaías, ok? No versículo 16, diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Aqui ele volta a citar Isaías. Pois nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ele está falando que Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, querido, o que nós vemos aqui é a história se repetindo. Assim como no passado o povo de Israel não deu ouvidos à pregação do profeta Isaías, tá bom, também temos que tomar em conta que o Isaías era meio doido, né? O profeta Isaías era meio doidão, ok? Você sabe que ele andou pelado durante vários anos, pregando o povo? Sabia disso? Não sabia, né? Pois é. Então, imagina quem um cara aí fala que é profeta de Deus e anda pelado pregando. Então, quem que vai acreditar? Essa moda pega, hein, Paulo? Imagina se essa moda pega, né?
Aqui no Brasil, meu irmão, aqui no Brasil pode acontecer qualquer coisa, né? Então, o povo não deu ouvidos à pregação do profeta Isaías naquela época. E agora também, olha bem, olha o que Paulo diz aqui. Versículo 16. Cadê o 16? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Porque nem todos obedeceram o evangelho. Agora é importante mencionar isso. Paulo diz, nem todos, assim como Isaías também falou, nem todos. E Paulo aqui ele usa esse mesmo texto dizendo, nem todos obedeceram o evangelho, fazendo referência ao povo israelita, o povo judeu em sua época, do apóstolo Paulo. Ok? Por que ele disse nem todos, querido? E é importante tomar em conta isso por uma questão de justiça. Porque muitos judeus creram em Cristo no começo. Lembremos que os discípulos de Cristo eram todos judeus. Lembremos que a primeira igreja cristã, constituída de milhares de cristãos, era de judeus. Ok? Por isso, nem todos creram a mensagem do Evangelho, mas quer dizer que uns quantos creram na mensagem do Evangelho. Ok? E lembrar também que Isaías, porque aqui também, quando ele cita isso, está falando de Isaías 53:1. E eu quero chamar a atenção para você e dar a você como tarefa isso. Por favor, leia o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías, querido, é o texto mais messiânico, que mais fala de Cristo no Antigo Testamento, é o capítulo 53 de Isaías. Porque nesse capítulo 53, Isaías fala não somente como era Jesus, ele fala do sofrimento de Jesus, ele fala da morte de Cristo aí nesse capítulo, ele fala da ressurreição de Cristo aí 700 anos antes que acontecesse. Então, o cara era de uma precisão profética impressionante, o profeta Isaías, ok? Então, no capítulo 53, versículo 1, é onde aparece isso. Nem todos obedeceram ao evangelho. Perdão, não todos creram a nossa pregação. É isso que aparece aí no capítulo 53, versículo 1. Ok? Para que vocês possam ir anotando aí. E é netamente messiânico o capítulo 53. Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, olha bem, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não gosto dessa tradução que nós temos em português, porque o texto original não fala de pregação. O texto original, no lugar de pregação, fala ouvir. O verbo akouo, o verbo grego akouo, no seu infinitivo, se traduz como ouvir, não como pregação. Na NVI usa ouvir. Na Ouvir, NVI né? usa ouvir, Paulo. Ok. Posso ler o versículo? Posso ler o versículo para você? Pode ler. Diz. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ok. A fé vem pelo ouvir, pelo akoe, no grego, que significa ouvir. Agora, presta atenção, querido. Esse verbo akoe, que traduz ouvir do grego, significa algo assim como ouvir o sentido daquilo que você está ouvindo. Olha bem, é ouvir o sentido daquilo que está sendo ouvido. Vou colocar de outra maneira. É ouvir
é ouvir o sentido daquilo que você está escutando. Em outras palavras, Dar sentido ao que eu ouço. exato. O sentido daquilo que está sendo ouvido. Porque uma coisa é você ouvir algo. Li, você se congelou. Não sei se está ouvindo. Mas é ouvir, como se diz, é ler, é como ouvir com os ouvidos entre linhas. Por isso, queridos, quando eu falo, eu quero explicar algo para vocês com respeito a isso, que é importante que você tenha presente. Quando falamos de contextualizar um texto bíblico para a compreensão, para uma interpretação correta, um dos tantos elementos que se usa para a interpretação de um texto, aquilo que chamamos exégesis ou hermenêutica, especialmente exégesis, um dos tantos elementos da interpretação é, por exemplo, é o conhecimento do texto no seu sentido original. O que aquele texto está dizendo na sua língua original e buscar a tradução correta daquele texto. Mas, tem um porém aí. Muita gente crê que é suficiente saber o que aquele texto está dizendo na sua língua original. E não é suficiente. Porque a interpretação que nós podemos dar de um texto humanamente, vamos ter uma interpretação lógica do texto, inclusive correta do texto. Mas existe um elemento da contextualização que não está sendo tomado em conta. Por isso eu sou tão teimoso falar disso. E sabe qual é? A revelação. Nenhum ser humano pode provocar a revelação do Espírito Santo na palavra de Deus. Isto é obra exclusiva de Deus. Ok? Agora, por quê? Qual é a diferença? A diferença consiste que na revelação, queridos, não é Deus somente falando o que está sendo dito no texto, não. Na revelação é Deus querendo dizer para você o que ele quer dizer com aquilo que ele está falando. A revelação transmite para você qual é a intenção de Deus de dizer aquilo que está dizendo. Por que está dizendo aquilo? E ele, quando faz isso, ele está dizendo qual é o que ele está querendo dizer com aquele texto na sua vida pessoal. Por isso a revelação é pessoal. Essa é a grande diferença. E essa revelação de descobrir qual é a intenção do Espírito, o que é que Deus quer dizer com aquilo que está falando, isto é obra do Espírito. Por isso a revelação ela é determinante. Porque sem revelação, queridos, não existe possibilidade de crer. E se não existe revelação e possibilidade de crer, não existe possibilidade de que aquela verdade se encarne em você. E se não existe a possibilidade de que aquela verdade se encarne em você, então você não vai ser transformado pela palavra de Deus. Vai ter que se contentar com o conhecimento intelectual. Ficar com a cabeça desse tamanho e o coração, ó. Lamentavelmente, tem muita gente fissurada com a Bíblia, com conhecimento teológico. Tem muita gente, até com doutorado em Bíblia. E às vezes dá até pena, dá vontade de chorar ouvir essas pessoas falarem ou compartilharem a Bíblia. Porque é um conhecimento conquistado por eles. É um conhecimento conquistado por dedicação, por estudo. Não que esteja errado estudar. Não que esteja errado, não. Mas a pessoa crê que o objetivo é esse.
Porque a maioria, a grande maioria, queridos, inclusive de pregadores, não acreditam no princípio da revelação. Esse é um grande problema. E sem revelação, depois eles não entendem por que as vidas não são transformadas. Depois não entendem porque não existe mudança de vida. Muito conhecimento e pouca vida. E o conhecimento sem revelação vai gerar vaidade. O conhecimento sem revelação gera vaidade, gera arrogância, orgulho espiritual. Mas a pessoa que recebe revelação da verdade, ele sabe que aquilo não vem dele, aquilo vem do Espírito. Não tem nenhuma dificuldade em reconhecer isso. Por isso, não tem nada de que se gabar. Não tem nada de que se jactar. Porque sabe que não vem dele, vem do Senhor aquela revelação. Já? A fé vem pelo ouvir, o sentido daquilo que se ouve, que é revelação. E a pregação, ou a palavra, digamos, e esse ouvir, desculpe, vem pela palavra de Deus. E aqui esse akouo, que é o verbo de ouvir, akouo, é aquele mesmo verbo que se utiliza lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, onde Jesus fala às 7 igrejas do Apocalipse. Aqui estamos falando da igreja de Éfeso. E disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ou aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou que tem ouvidos, ouça. Alguns textos dizem aquele que tem ouvido para ouvir. Outro texto diz aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o ouvir, queridos, está intimamente conectado com a pessoa do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que Deus fala, aquela palavra tem vida. Aquela palavra é espírito e é vida. Aquilo que Deus revela por meio da palavra, aquela palavra é viva e eficaz. Aquela palavra ela está borbulhando. Ela tem vida e ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi pregada e comunicada. Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Está falando do povo de Israel. Porventura não ouviram? E mesmo Paulo responde, sim, por certo. É como dizer, claro que ouviram. Claro que ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Porventura não ouviram? A referência que nós temos aqui, queridos, é muito interessante. Porque quando Paulo utiliza essa frase, ele está tirando um texto do Salmo, Salmo 19, versículo 4. Salmo 19, 4, Paulo está usando esse texto. E também podemos buscar a referência também em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Alguém pode ler para mim, por favor, para nós? Primeiro, Salmo 19, 4. Depois, Romanos 1, 19 e 20. Quem poderia ler com a voz bem forte, por favor? Ok, Josi. Salmo 19, 4, que é um texto bem curtinho. Depois, Romanos 1, 19 e 20. É Salmos 19, 4, né, Paulo? Sim. No entanto,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Exatamente foi o texto que Paulo buscou no Salmo 19 e ele está usando aqui, aplicando isso sobre a pregação do Evangelho sobre a nação de Israel. Ok, e o Romanos 1, 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha bem, o que Paulo está dizendo, usando o Salmo 19, e depois ele mesmo fala isso lá em Romanos 1, queridos, é que Deus considera todo ser humano que está nas trevas sem desculpa alguma por não crer em Deus. Olha bem, ou por não, pelo menos acreditar, pelo menos temer a existência de Deus, porque logicamente estamos falando disso, não do crer para a salvação, mas sim está falando da evidência, a evidência da realidade de Deus através da criação do mundo, através da natureza, e diz que o ser humano não tem desculpa diante de Deus. A própria natureza, de acordo com esse texto, as glórias da criação, queridos, quando você começa a analisar as flores, os animais, as águas, as árvores, os rios, os mares, honestamente, pessoalmente, eu falo assim, é impossível não crer que Deus está detrás de tudo isso. É impossível não acreditar que Deus está atrás de tudo isso. Então, nesse sentido, é que o texto está denunciando, ok? Que Paulo está utilizando isso. Por último, se não ouvir a pregação do Evangelho, eles têm evidência na própria criação de que Deus está aí, de que Cristo está aí. Agora, Paulo utiliza esse argumento, mas também o Novo Testamento nos dá mais argumentos com respeito ao fato de que os judeus, eles sim ouviram. Lá em Mateus, não precisa ler esse texto, Mateus capítulo 10, versículo 6, para os que estão anotando. Mateus 15, 24, repete exatamente a mesma coisa de Mateus 10, onde Cristo, ele anuncia que ele foi enviado primeiro, olha bem, foi enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, se alguém duvidar que Jesus pregou para os judeus, tem que estar louco. Toda a pregação dele foi primariamente entre o seu próprio povo, o povo judeu, ao ponto que eles odiaram ele, ao ponto que rejeitaram ele, logicamente, rejeitaram a sua mensagem, porque Cristo, ele veio falar justamente da sua obra messiânica, da obra redentora dele, veio falar sobre isso com o povo judeu, e eles rejeitaram. Então, dizer que o povo judeu não ouviu seria absurdo, na verdade. E sabe que tem um texto muito maravilhoso, um texto realmente impactante, que está em Mateus capítulo 23, Mateus 23, do versículo 37 ao 39. Eu gostaria de pedir, Haroldo, você poderia ler esse texto para a gente? Mateus 23, do 37 ao 39, por favor. Fala do lamento de Jesus sobre Jerusalém. 23, 37 a 39? Sim. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos
Como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em o nome do Senhor. Sabe o que é interessante que o texto fala que Jesus chorou sobre Jerusalém? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos baixo as asas, e vocês não quiseram. Então, queridos, daí a afirmação que faz o apóstolo Paulo. Eles sim ouviram. Eles sim ouviram. Não tem desculpa. Versículo 19. Pergunto mais, disse Paulo. Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Esse povo que não é nação está se referindo aos gentios. Aos gentios. O que Paulo está lendo aqui, em realidade, curiosamente, Moisés, querido, lá no deserto com o povo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, 21. Deuteronômio 32, 21. Moisés transmite ao povo de Israel a indignação de Deus pela rebeldia do povo. Moisés transmitindo a indignação de Deus. Então, vem, acaso Israel não entendeu? E de acordo com o versículo 18 que acabamos de ver, e os argumentos bíblicos, com os textos aí de Mateus também, eles sim entenderam, queridos. Eles sim entenderam. Mas o entendimento deles, olha bem, o entendimento deles embotou. Você lembra do texto de 2 Coríntios 3,14, que nós lemos um pouco lá atrás? Diz que o entendimento deles embotou por causa do véu. O véu está colocado sobre o entendimento deles. Eles entenderam, mas se atrincheiraram, quedaram travados no entendimento, travados na cabeça, que ficaram travados. Tudo isso por causa da rebeldia. E diz também em Mateus 21, 43, que também em algum momento nós limos esse texto, Mateus 21, 43, onde Jesus, dirigindo-se aos fariseus, ele diz que o reino é tirado de vocês. O reino é tirado de vós e é dado a um povo que vai dar fruto para o reino. Falando disso, do texto, falando justamente daquilo que nós estamos estudando, que estamos vivendo a era dos gentios. Esse é o povo com que Deus está provocando ciúme no povo de Israel. Os gentios. E, claro, por causa da rebeldia e a desobediência do povo. E por isso o reino é entregado aos gentios. Também o texto diz, no versículo 20, farei vocês sentirem inveja dos gentios. Estou parafraseando. Farei vocês sentirem inveja dos gentios. E é interessante que o que diz aqui no lugar de sensatos, querido, a palavra é muito forte. Chamando os gentios de sensatos, na realidade, o texto está chamando os gentios de estúpidos. Farei de vocês sentirem inveja dos gentios, que são idólatras e estúpidos. Por que Deus fala isso? Sabe por que Deus fala isso? Porque os judeus acreditavam que eles sim eram um povo sumamente espiritual. Os demais eram todos idólatras e ignorantes que não sabiam nada de nada. Sempre foi o sentimento deles. Porque
Farei você sentir inveja dos gentios que são idólatras e estúpidos. Por quê? Porque, segundo o versículo 20, queridos, olha bem, segundo este versículo 20, Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Em outras palavras, hoje nós podemos afirmar, sem medo a errar, que o Evangelho, ele brilha hoje em forma predominante e com maior intensidade entre os gentios que entre os judeus. Porque isso obedece o plano e propósito de Deus na história. Nós estamos vivendo a história de Deus para com a nação de Israel e para com o mundo. Nós estamos vivendo, protagonizando essa história desenhada, planejada e executada pelo próprio Deus na sua soberania. Mas os gentios hoje são predominantemente os maiores conhecedores da luz do Evangelho que os próprios judeus. Maiores conhecedores, inclusive, do texto bíblico que os próprios judeus. Mas sabemos também que, para consolo deles, vai chegar o tempo onde o remanescente, somente o remanescente, vai ter exatamente a mesma intensidade de conhecimento e de revelação do Evangelho. E assim, se vai cumprir uma frase muito famosa, que está em Mateus 19:30, que muitos dos primeiros, olha bem, muitos dos primeiros serão os últimos, assim como muitos dos últimos serão os primeiros. Os primeiros são os judeus, os gentios são os últimos. Isto está se cumprindo hoje. E se está cumprindo na história. Isto. Hoje. E por último, no versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Haroldo, você pode ler 2 textos e com isso vamos estar terminando o estudo por hoje. Por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 2. E Romanos 10, 21. Romanos 10, 21. Isaías 1, 2. Sim. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Romanos 10, 21. Sim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Este é o último versículo do texto que nós estudamos hoje. Queridos, abro o espaço para comentários e perguntas. Um de cada vez, sim. Hein, Paulo? Paulo? Sim. Eu só queria citar um texto também, em Isaías 65, o versículo 1 e o versículo 2. Fala assim: consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam.
a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Declarei, eis-me aqui, eis-me aqui. Versículo 2. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Pode me dar esse texto, por favor? Isaías 65, versículo 1 e 2. Pode ser o 3 também. Ok, obrigado, Haroldo. Vou acrescentar aqui. Irmãos, alguém mais quer perguntar ou comentar o texto, o estudo de hoje? Paulo, deixa eu só perguntar se eu entendi certo o versículo 11, quando fala todo aquele que nele crê não será confundido, né? Que é aquela palavra tacaisquino, né? É no sentido de que a pessoa que recebe revelação e confessa com a boca a Jesus, né? Crê no seu coração como Senhor, que é o que está falando no versículo 9 e no 10, aí depois fala que ela não será confundida, né? É no sentido de que o fruto da revelação na vida da pessoa não deixa dúvidas quanto à salvação dela, não deixa ela enganada Exato. quanto à identidade dela em Cristo. Perfeito, perfeito. Exatamente. Obrigada. Como a gente pode perceber, não é qualquer coisa. Não existe lugar para crenças ou religiosidades baratas em tudo isso. Ou é obra de Deus, ou simplesmente vamos embora, vamos para casa. Por isso também o tremendo privilégio, né? Tremendo privilégio de ser alcançado por o Senhor dentro desse desenho, dentro desse propósito, ser incluído nos planos de Deus. Gente, eu acho que ainda não cai a ficha para a gente. O que significa ter sido incluído no plano de Deus. Que o céu, que o Deus Todo-Poderoso tomasse em conta você, tomasse em conta a minha vida. Eu acho que a ficha não cai ainda. Ainda não cai. Outra pergunta, outro comentário? E não vamos orar para estar terminando esse tempo. Eu fico muito satisfeito que a gente está tendo uma oportunidade de reconhecer o que é o Evangelho. Porque hoje a gente não vê mais Cristo nas pregações. A gente vê um homem. Enquanto antigamente, na minha infância, homens que não eram preparados, não tinha preparo nenhum, intelectuais. Pregava e a gente via Cristo e não via o homem. Essa é a razão pela qual nós estamos vivendo nossos dias. E a Bíblia tem muito... Esse é um trecho que tem trazido confusão para muitos estudantes da Bíblia, porque não entende a profundidade da palavra, o que foi dito aí várias vezes, é o ouvir. A palavra ouvir não é o significado do escutar. Você tem que ouvir coisa que você tem convicção. Aqui que você está ouvindo. Então, uma coisa muito importante para nós entender no nosso dia hoje é que hoje se prega por um conhecimento intelectual. Mas antigamente se pregava
no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a razão da qual hoje nós estamos vivendo um evangelho caótico e sem valor nenhum para os ouvintes da palavra de Deus. Que não falam a verdade. Né? Sim, lamentavelmente, está faltando vozes claras e fortes. Existe muita covardia nos nossos dias. Ou talvez muitos interesses pessoais. Muitas conveniências, por isso a verdade não é pregada. E eu me atrevo a dizer que a maioria das razões é muita ignorância, muita cegueira espiritual. Sem o poder, né? Precisa do poder divino. Eu conheci um homem que só pregava 3 versículos da palavra de Deus, porque ele não sabia ler e nem escrever. Mas ele falava, Jesus falou que se você não crê, você vai para o inferno. Ele rebatia em cima disso, irmão. Se você não crê em Jesus, seu destino é o inferno. Queimar com Satanás lá na janela de fogo. Era a pregação que você ouvia. Hoje ninguém se vê falar isso. Se você falar, você vai escandalizar muita gente. Não, dizer isso hoje, muita gente vai ficar chateada. Muita gente não vai gostar de ouvir uma coisa assim hoje. Não vai? Não gosta de ouvir. Não gosta mesmo. Falar isso chega a ser, para muitos, é agressão isso, né? Dizer isso. Está condenando a pessoa, dizer isso. Mas condenando? Por quê? Já está condenado. Ele falava assim, ó, não bate em mim, não, bate em Jesus. E ele que falou. Pois é, né? Ô, Pedro, posso pedir você, meu irmão, para orar para a gente terminar essa reunião? Por favor. Senhor Deus, Pai, mais uma vez, Pai, a gente entra na sua presença, Deus, continuando, na verdade, na sua presença, Deus, te agradecendo por essa palavra, essa ministração, Deus, e que isso possa, de fato, gerar frutos na nossa vida, Pai. Nós te clamamos por isso, Deus, a gente te agradece pelo vida do Paulo, que tem se disposto a trazer a sua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor usou a vida dele para falar as nossas vidas, Deus, e continue abençoando a cada um dos irmãos, Deus, que possam ter um fim de semana abençoado, que o Senhor continue a falar, Deus, e que a gente possa ouvir pela sua palavra, Deus, uma revelação do Senhor, Deus, não um conhecimento intelectual, mas realmente revelação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Meus irmãos, próxima semana vamos estar entrando no capítulo 11 de Romanos, que vai seguir sendo denso, profundo e importante. Eu animo vocês a não perderem nenhuma dessas reuniões, porque precisamos fechar, digamos, fechar o tema com respeito ao capítulo 9, 10 e 11, que está falando da mesma coisa, ok? Então, um abraço para todos vocês, uma noite abençoada, que o Senhor siga falando nos seus espíritos, nos seus corações. Amém. Tchau, Haroldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Frita. Buenas noches. Gracias, hermano Pablo. Muy agradecida. Boa noite. Pessoal, boa noite. Tchau, gente. Chao. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Josi. Estou falando. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Renata. Tchau, ¿Viste, Josi, Paulo? Marcos, ¿Viste, Paulo, Petra. Paulo, viste que tu portugués es bien entendible por los Sí, colombianos? se entiende, Vish. Las colombianas dicen al Paulo hablando portugués, le entendemos bastante bien, tanto que pueden estar en la enseñanza del comienzo al final y tener apuntes. Imagínense que habla clarito.
Oh, Muy bien. Bueno, felicitaciones a nuestros hermanos de habla hispana, pues, Gracias, hermano. porque requiere un esfuerzo mayor que mis hermanos acá de Brasil. Ah, mejor no. Alô, Mitzi. El entender don de Dios. Por eso. ¿Y la Vivi, Julia? Y la Vivi está en una reunión de trabajo, hermano Pablo. Ah, ya. Todavía, es un trabajo bastante pesado. Así que, Ya, perfecto. Ya no estamos hablando otra vez. sí, mi Hola, hermano. tía. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. tchau, gente. Tchau, Tchau, Renata. pessoal. Boa Chao, noite. Tchau, bendiciones. Andresa. Tchau, Fabrício. Oi, Fabrício. Fabrício. Sim. Que pão, rapaz. Tava Nossa. bom, Paula. Depois eu devolvo o pano. Tá bom demais. Vou fazer mais agora aqui, ó. Esquece de mim, não. Eu trago aí, fica tranquilo. Eu vou fazer umas 2, 3 receitas, porque tem muitos pedidos agora. Tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Fabrício. Cadê, gente? Hola, pa. Hola, ma. Hola, Petra. Llegué tarde porque llegué tarde y después me tuve que terminar un trabajo aquí. Já. Petra, Ah, me resultó mejor el cheesecake. ¿sí? Sí. ¿Cómo tengo que hacer el mollo? Me olvidé. Cualquiera, mamá. Para que no sea tan líquido. Usa miel. A papá le gusta la miel. Sim. Cheesecake con miel. Garantido. El que tenga un jarabe de fruta. Que tenga un jarabe de cranberry. ¿Cómo lo puedes pesar? ¿Con maicena o con qué? Bicho, tu rostro tan cerca de la cámara parece una caricatura. Cranberry es artificial. No, natural. Un jarabe natural de cranberry tengo, concentrado. Xilitol. Xilitol. ¿Y eso va a espesar con xilitol? Pero si ya es jarabe, úsalo como está nomás, po. Ya, después te comento. Nossa, cheguei arrebentado aqui, gente. Não consigo nem sentar. ¿Estás se sintiendo mal, Marcos? Cansado. Muito cansado, cheguei muito cansado aqui. Acho que faz São tempo que eu não Paulo chego tão... cansa. Não, tem a ver com a minha gripe, né? Eu tô trabalhando, hoje eu trabalhei o dia todo, intenso. Chegou esse horário, eu não aguentei. Tomando remédio, né? Agora que descobriu que não tem Covid, né? Trabalha feito doido. E o Pedro não dá... Como que é? Não dá descanso. Não dá descanso. Mas agora está dormindo, né? Deu Agora descanso. você devia não dar descanso para ele. Olha então, bagunçou tanto o dia inteiro que capotou no carro. Não. Agora vocês deviam fazer bagunça para ele não dormir agora. ¿Cuántas horas seguidas duerme Pedrinho? Hoy día fui al shopping con él para comprarle unas cosas. Le fui a comprar un quebracabezas nuevo. Se me perdió 2 veces en el shopping. Perdeu o brinquedo e ganhou. Falei, gente, ¿cómo que se pierde? O Pedro se me perdió 2 veces en el shopping. Entra. ¿Cómo lo encontraste 2 veces? Terrible. Estaba buscándolo, lo buscaba en una loja así, que neu americanas, así grande, así, pareciendo Le Biscuit. Y lo estaba buscando, ni el guardia, nadie lo había visto. ¿Sabes dónde estaba? Viste que hay una puerta atrás para el stock personal de las lojas. Había entrado en esa puerta atrás. Ahí, de repente, escuché la puerta que estaba batiendo así, ¡pah! ¡pah! Y dije, ¿por qué una puerta estaría batiendo así, ¡pah! ¡pah! Eso puede ser Pedro. Fui a buscar corriendo y era el Pedro que estaba batiendo la puerta, ¡pah! 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 Marcos, Pedro,
Marcos, Petra, eu vou a salir, ¿ya? También vamos a salir. Opa, perdón. Chao. Tchau, gente. Boa noite. Buen descanso.